Caros filhos, mais uma vez o Senhor vem a nos falar da fé. Já no dia de ontem o Senhor mostrava isso diante da atitude de Absalão, filho de Davi, que querendo ufanar-se e engrandecer-se às custas de seu pai, fora contra ele. E do mesmo modo, vemos esta expressão daquelas duas que no Evangelho apresentavam tendo esvaído a sua vida, a hemorroísa e a menina, filha de Jairo. Hoje nosso Senhor novamente insiste e continua-nos a mostrar este caminho, indo ao encontro, porque ainda que nós por vezes estejamos neste estado de morte, o Senhor continua indo, tocando, insistindo, para que possamos retornar à vida. E assim vemos esta expressão deste pecado, deste ato de morte, que é a soberba, que é a vaidade, e ao mesmo tempo que tem por consequência o desprezar o outro, o rebaixar o outro, o julgar o outro por uma aparência, algo que eu acho que conheço. Assim foram aqueles que estavam à redondeza do Senhor. Assim foi o erro que mais uma vez Davi havia cometido. Quis envaidecer-se diante do seu poderio, diante daquilo que tinha, diante do seu governo, diante do poder que tinha como rei frente a Israel. E do mesmo modo, aqueles que ali estavam, quem é esse? Mas a gente não viu ele crescendo, ele não é aquele cara da esquina, e não viam a graça, não se deixavam surpreender pelo Senhor, não se deixavam tocar, e é exatamente por isso que o Senhor não pôde fazer milagre algum, não pôde agir, porque eles não estavam abertos, porque por vezes não conseguimos aquilo que pedimos, porque não pedimos confiando, porque não pedimos de modo aberto, porque não reconhecemos a Deus. Pela nossa falta de fé, o Senhor não pode agir. É necessário ter esta mudança, este ato de correspondência a qual o Senhor nos chama. Ele conseguiu tocar a Davi, que cai em si, reconhece o seu erro, entende o que é a misericórdia, prefere a punição diante do Senhor, que sabe que é misericordioso, do que de tantos outros. E aqueles homens, alguns, ainda assim conseguiram abrir-se, e por isso o Senhor os tocou, e por isso o Senhor os curou. E a nós? O Senhor persiste em vir sempre a nós, persiste sempre em falar conosco, a nos chamar a esta unidade. Quando que passaremos a ouvir? Quando que passaremos a falar diretamente com Ele, com fé? Quando que passaremos a deixar aquilo que nos leva à morte, a julgar pela mera aparência, a parar de criticar, a cortar estas fofocas, os maldizeres que só levam à morte em si e matar também o outro? É hora de mudar, é hora de confiar no Senhor, é hora de passar a ouvi-lo para poder ser curado e obedecer. A Virgem Santíssima nos dá esta lição. Ela teve verdadeiramente vida, ao ponto de gerar a própria vida em seu ventre. Por quê? Porque foi inteiramente aberta ao Senhor. Sabia calar, sabia se dirigir-se a Deus, sabia se unir a Ele. Que ela nos ensine a
a ter este ato de unidade e correspondência. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.